Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos esta semana com novidades sobre o mundo e o antimundo, ou seja, sobre matéria e antimatéria. É verdade, começamos a falar de mundo e antimundo, não é felizmente nenhuma guerra, estamos a falar mesmo de outro tipo de partículas que nós conhecemos. Olha, nós somos feitos de átomos, os átomos têm eletrões com carga elétrica negativa, no núcleo temos o próton com carga elétrica positiva e o nucleão. Só que nós também conhecemos na física das partículas os primos que não suportam nada a matéria, que é a antimatéria, com carga elétrica completamente diferente, oposta. Ou seja, no mundo da antimatéria temos um eletrão com carga elétrica positiva, chamada positão, ao contrário de carga elétrica negativa, que é aquela que nós conhecemos no nosso mundo. E quando eu digo que não se suportam um ao outro, é mesmo verdade. Quando um pedaço de matéria encontra um pedaço de antimatéria, chocam, aniquilam-se e transformam a sua massa em energia pura. E, portanto, é sempre um tema absolutamente delicioso para os astrónomos, para os físicos das partículas. E um pequeno reparo, a antimatéria nada tem a ver com matéria escura, porque a antimatéria nós sabemos o que é, conseguimos identificá-la e até conseguimos identificar onde é que ela pode ser produzida, onde é que ela ocorre na natureza. Por exemplo, nós sabemos que no topo das tempestades temos produção de antimatéria. Nós sabemos que o nosso planeta é banhado por cargas elétricas muito, muito poderosas que são de antimatéria que vêm de raios cósmicos. Olha, sabemos também, por exemplo, que as bananas, quem diria que íamos falar de bananas, as bananas têm potássio 40. No decaimento do potássio dá origem também a um positrão, a um eletrão com carga elétrica positiva. E nós temos potássio 40 e, portanto, nós também produzimos antimatéria. Só que é muito difícil produzir antimatéria de uma maneira artificial. Os nossos aceleradores de partículas custa muito, muito dinheiro e é preciso muita, muita energia para criar antimatéria. E, portanto, nós tentamos identificar onde é que estão também as fontes de antimatéria e, ainda por cima, antimatéria em grande quantidade. As imagens que nós estamos a ver mostram-nos uma dessas fontes que nós não estávamos propriamente à espera de encontrar. É um filamento, Cristiana, com bilhões e bilhões de quilómetros. Não é milhares de milhões de quilómetros, são bilhões de quilómetros de matéria e antimatéria. E quando os astrónomos tentaram perceber a fonte deste grande filamento, depararam-se, imagina tu, com uma estrela pequenina. É uma estrela apenas com 16 quilómetros de diâmetro, mas é energeticamente poderosa. Isto é uma animação do que será essa estrela. Estamos a falar de um pulsar. Estrela muito, muito densa, que gira muito rapidamente sobre si própria. Tem campos magnéticos poderosíssimos. E quando se juntam campos magnéticos muito poderosos com uma rotação também extremamente elevada, dizem-nos cientistas que, sim, é possível nós termos ali também a criação de matéria e antimatéria. O que os astrónomos pensavam era que aquilo é um meio tão complexo que a própria antimatéria não conseguiria escapar desses campos magnéticos poderosos e dessa rotação poderosa. Pois, mas é que as observações do telescópio espacial Chandra mostram precisamente o oposto. Que nós agora temos uma ideia também muito precisa de como os pulsares também são responsáveis por criar antimatéria no universo. Estamos a falar então de um filamento de bilhões e bilhões de quilómetros. Há todo um conjunto há uma espécie de um pequenino grande acelerador de partículas à volta deste pulsar, que juntamente com os seus ventos, juntamente com o choque à volta do pulsar, cria as condições necessárias para não só esta produção de antimatéria, mas também de a possibilidade dela conseguir escapar e formarem-se então estes filamentos de enorme complexidade e enormes também, obviamente, no seu diâmetro. Mas ainda nos falta perceber muito sobre o que é esta antimatéria. E aquela pergunta que é quase tão científica como filosófica, Cristiana, que é: mas então se matéria e antimatéria se aniquilam, porquê é que nós vivemos num mundo de matéria? Será que existem mundos de antimatéria? Isto é especulativo. Cientificamente, talvez, mas nós não os conhecemos. E, portanto, é um desafio também para os físicos que pensam que há muito, muito tempo, por cada milhares de pares de matéria e antimatéria, surgiu também uma partícula extra de matéria. E ao longo de milhares de milhões de anos foi essa partícula extra de matéria que deu origem ao nosso próprio universo. Os cientistas ainda não estão satisfeitos com esta explicação e, por isso, olha, o cosmos mostra-nos, se calhar, também aqui uma luz sobre onde podemos encontrar mais antimatéria no universo.
E temos agora novidades da Lua que nos chegam via China e também um asteroide que colidiu com a Terra. É verdade, vamos falar da missão chinesa Chang'e 5. Relembro que a China é a única nação que conseguiu, nomeadamente, chegar ao outro lado da Lua, ao lado oculto da Lua, onde tem uma missão ativa, e também teve uma missão que conseguiu recolher amostras da Lua, de uma zona do norte da Lua, do Oceano Procellarum, e trazê-los de volta para a Terra. São as imagens que nós estamos a ver da recolha dessas amostras da Lua e que depois regressaram à Terra e que foram alvo de análise científica não só de cientistas chineses, mas também de cientistas de outras nações. Por que razão é que são tão importantes estas pedras recolhidas pela China? Porque as pedras lunares foram recolhidas pela Apolo, no tempo da Apolo, portanto, década de 170, correspondiam a zonas, a pedras, aliás, que nos contavam histórias de uma lua mais primordial, uma lua mais antiga. Ora, a China, ao trazer estas pedras daquela zona, Oceano Procellarum, o que nos dá a datação destas rochas, e é um dos motivos dos artigos que foram publicados na passada semana, mostram-nos que estas rochas têm uma idade aproximadamente de 2 mil milhões de anos. Portanto, são rochas muito mais jovens do que as trazidas pela Apolo. E o que é que nos contam estas rochas? Contam-nos que o magnetismo da Lua, o vulcanismo na Lua ocorreu 1.000 milhões de anos mais tarde do que as próprias pedras lunares da Apolo nos sugeriam. E isto lança aqui um debate científico muito interessante, que é o tentar perceber de onde é que veio o calor para termos vulcanismo na Lua numa data muito mais avançada no tempo do que aquilo que foi dado pela Apolo. É quando olhamos, por exemplo, à constituição geoquímica do manto da Lua, podíamos pensar que, provavelmente ali até encontramos elementos químicos que, no seu decaimento, podem produzir calor, como, por exemplo, o tório, nomeadamente, entre outros. Mas dizem-nos estas rochas, e não só, que não há esses elementos radioativos suficientes para aquecer a Lua até há cerca de 2 mil milhões de anos. E, portanto, mais do que a preciosidade científica e já agora também tecnológica da China ao trazer-nos estas pedras, lança-nos aqui um debate científico, que é, ainda não temos uma ideia muito concreta sobre como é que a Lua esteve suficientemente quente há 2 mil milhões de anos para ter ainda origem a vulcanismo. À medida que temos mais rochas de outras idades, talvez consigamos ter outra ideia. Mas tu referiste também muito bem uma outra notícia também desta semana que eu acho particularmente interessante para tu veres a rapidez com que a comunidade científica se uniu em minutos, em horas, para tentar perceber o que é que estava a acontecer nas mediações da Terra. Então vamos até ao dia 11 de março de 2022 e às 19 horas e 24 minutos, hora de Portugal continental, quando um astrónomo observatório da Hungria, em 4 observações, detectou um movimento a mexer-se muito rapidamente. Era um asteroide. Foi às 19h24. Às 20h16, apresentou mais algumas observações deste asteroide que diziam o seguinte: há uma probabilidade de 100% de impacto na Terra, às 20h16. E às 20h25 foi criado um sistema de alerta para todo o mundo, para a comunidade científica, profissional e amadora, para tentar identificar precisamente esse asteroide e tentar perceber a sua órbita, às 20h25. Depois, então, chegou-se à conclusão que iria, de facto, colidir entre as 21h21 e as 21h25 no norte da Islândia e com uma margem de segurança de apenas algumas centenas de metros. Ou seja, repara bem como em apenas 2 horas nós conseguimos identificar um asteroide que ia entrar na Terra, colidir com a Terra e até sabíamos onde é que ia cair e quando. Ora, porquê é que eu trago esta história? Porque é apenas o 5º asteroide que nós conhecemos que conseguimos saber que vem em rota de colisão com a Terra e que colidiu mesmo com a Terra. O primeiro na Europa. À medida que nós vamos tendo cada vez mais observadores, astrónomos profissionais e amadores para descobrir estes corpos, mais facilmente se percebe quando é que nós temos este tipo de eventos. E pensa-se que terá despolutado uma energia de entre 2 a 3 quilotoneladas de TNT, este asteroide no norte da Islândia. Felizmente, não criou absolutamente nenhum dano, pelo menos que nós consigamos identificar. E para terminar rapidamente, as imagens da semana que mostram o futuro da astronomia e da exploração espacial. Então, muito rapidamente, a primeira imagem leva-nos até à imagem que mostra como o James Webb pode vir a ser muito mais eficiente do que aquilo que nós esperávamos. É a imagem de alinhamento de uma estrela que nos mostra galáxias profundas em imagens de fundo. E isto os astrónomos estão satisfeitíssimos porque o James Webb parece ser melhor que aquilo que nós esperávamos. A segunda imagem, olha, tem a ver com a saída do novo megafoguetão da NASA
do Centro de Montagens de Foguetões da NASA, e se tudo correr bem, em abril nós vamos ter o primeiro ensaio em que se vai encher os tanques de combustível para perceber se está tudo bem, e em maio este foguetão vai até à Lua. Miguel, obrigado e até ao próximo domingo. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.